Se você chegou até aqui, é porque provavelmente você deve ter dificuldade para iniciar a escrever uma boa redação, ou talvez você seja um professor que está em busca de um método mais simples, mais fácil, para ensinar os seus alunos a escrever uma boa redação. Pois é, você está no lugar certo. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Eli, eu trabalho como professora autônoma, o que me dá mais liberdade para desenvolver métodos próprios de ensino, que é o que eu geralmente faço. Essa característica de desenvolver métodos próprios começou desde muito cedo. Essa técnica, por exemplo, de escrever boas redações, eu desenvolvi ainda na época que eu estava na escola. Eu tinha o costume de fazer a seguinte coisa. Quando eu queria muito aprender uma coisa, eu ficava na frente do espelho explicando para mim mesmo, para ver como é que ia funcionar, como é que eu aprendia. Até que um dia eu resolvi escrever a minha autoaula, Aquilo que eu explicava para mim no espelho, eu resolvi registrar e escrever. O compilado dessas informações, eu comecei a digitar, imprimir e mandei encadernar tudo, transformando isso em uma apostila. Para cada explicação, para cada etapa de uma redação que eu explicava para mim mesma, eu dava um título diferente, porque isso me fazia memorizar com maior facilidade. Era meio que uma conversa entre mim e mim mesma. Daí surgiu o método Redação Não É um Bicho de Sete Cabeças. Eu comecei a estudar em cima de um método que eu criei para mim mesma e tive ótimos resultados. Com o passar do tempo, eu percebi que eu escrevia com maior naturalidade, com mais facilidade, porque eu me sentia muito presa assim. Quando tinha um tema para trabalhar em cima daquele tema, eu tinha dificuldade de amarrar minha redação naquele tema. Quando o tema era livre, eu tinha dificuldade de escolher um tema que fosse mais fácil para eu escrever. E depois que eu comecei a estudar com a minha própria técnica de aula para mim mesma, eu comecei a me sair bem, tanto com tema livre como com tema pré-determinado. Me saía muito bem, minhas redações eram sempre muito boas e eu gostei disso e acabei tomando gosto pela escrita. Um tempo depois, eu comecei a trabalhar na escola e comecei a aplicar isso com alguns alunos meus. Quando eu pegava numa série mais avançada, eu comecei a ensinar isso para eles e tinha também bons resultados. O que foi que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar como professora autônoma, eu senti a vontade de aplicar também esse método. Mas aí, quando eu procurei minha apostila, eu não encontrei mais. Eu perdi essa apostila. E aí eu comecei a aplicar com os alunos alguma coisa ou outra que vinha na minha cabeça, mas não tinha aquela sequência que tinha lá na minha apostila. Mas um dado dia, eu comecei a mexer nos meus arquivos no computador e, sem pretensão nenhuma, eu achei esse arquivo. E o que foi que eu fiz? Eu peguei esse arquivo, transformei ele, trouxe para uma linguagem mais atual e comecei a trabalhar com meus alunos aqui na minha sala de aula, que eu dou aula de particular e de reforço escolar. E os resultados também foram bons. E o que é que eu pensei? Se eu tive resultados tão bons na época que eu estudava, na época que eu ensinava na escola e agora aqui com meus alunos, por que não dividir essa informação com as pessoas? Essas informações dão tão certo que não pode ficar presa só nas paredes da minha sala de aula. Então, eu resolvi dividir essa metodologia, esses arquivos com você. Como eu entendo que muitas pessoas não têm o hábito da leitura, nele eu vou direto ao ponto. Não tem enrolação, não tem rodeio para chegar a um número X de páginas, nada disso. Dessa forma você vai aprender de forma rápida a escrever as primeiras linhas da sua redação, a como deixar ela com um visual bacana. Eu falo também de termos técnicos de forma bem simples, como dissertação, discurso direto e indireto, narrativas, que quando você terminar de ler esse e-book, você vai parar e vai dizer: era isso, aquilo que eu transformava naqueles monstros terríveis que eu não conseguia escrever a minha redação. Pois é, eu não vou dar nem mais spoilers das coisas que tem aqui dentro desse e-book. Eu não quero tirar de você o prazer de descobrir como é simples e fácil desenvolver uma boa redação. E eu garanto, o valor que você vai pagar por ele é mais barato que um lanche. Clica aqui embaixo.